Seguindo a terceira parte dos vídeos que eu estou fazendo sobre o relacionamento de Elvis com Elizabeth Stefaniak, hoje o texto traz um pouco sobre sua insegurança. É difícil de acreditar, né? Mas Elvis, ele era uma pessoa extremamente insegura. Como veremos no texto de Elizabeth. Continuando a terceira parte, o terceiro vídeo, hoje Elizabeth nos conta um pouquinho mais sobre o Elvis ser humano, né? Sobre o Elvis de carne e osso. Seguindo o texto, Elizabeth seguiu claramente apaixonada por Elvis, desfrutando de sua dedicação. Nada podia doer mais do que observar a atenção que Elvis dedicava às outras garotas, porém, ela sempre manteve discrição, até para ocultar o próprio papel que desempenhava na vida de Elvis. Elizabeth não tinha problemas com a proibição de qualquer relacionamento particular. Ela se acostumou com a forma ríspida, às vezes dura, de uma casa cheia de homens, e passou a gostar de Red e Lamar, vendo o outro lado de Red e sentindo pena do pobre tagarela de 136 quilos Lamar, que estava sempre caído pelas meninas que estavam claramente usando-o apenas para chegar em Elvis. A única coisa que Elizabeth achou mais difícil de aceitar foi o próprio Elvis. O abismo que frequentemente existe entre o público e a vida pessoal das celebridades, as oscilações extremas de humor que, às vezes, experimentaria, e ainda a crueldade que podia expor. Uma vez ela foi fazer compras com ele e Elvis pediu que ela dissesse ao balconista que ele estava à procura de um pequeno cesto de lixo para o seu quarto. Sem pensar, ela lembrou-o que já tinha um cesto de lixo. Repentinamente ele se virou para ela. "Não me diga o que eu devo ou não comprar", disse ele. "Se eu quero 1000 cestos de lixo no meu quarto, isso é problema meu." Eles deixaram a loja sem comprar nada e no carro Elvis disse que tinha planejado comprar muitas roupas para mim, mas que eu tinha estragado tudo. A partir dessa experiência, ela aprendeu que não importa o que você pense, ninguém diz a Elvis o que ele deve fazer. Certifique-se de nunca mostrar nada além do que uma atitude positiva. Por fim, ela se deu conta que ele tinha ciúmes de praticamente todas as relações pessoais do seu círculo íntimo, aquelas que não girassem diretamente em torno dele. Era preciso ser muito cuidadoso com o que dizia na frente de Elvis, porque ele poderia deturpar tudo em um segundo. Ele desconfiava de todos, e ainda assim o seu ego fez com que fosse ingênuo em muitas situações. Se você entrasse em um conflito diretamente com ele, imediatamente seria ameaçado de expulsão, especialmente se você fosse do sexo masculino. E ainda, ele tinha uma maneira de fazer alguém se sentir a pessoa mais importante do mundo para ele. Uma ocasião, Vernon e Elizabeth sofreram um acidente de carro. Foi no dia 26 de março. Vernon estava dirigindo quando perdeu o controle, capotando várias vezes e acabando de cabeça para baixo. Ele saiu ileso, mas a Mercedes deu perda total e Elizabeth teve que ser levada para um hospital próximo. A primeira reação de Elvis ao ver o carro foi de que havia perdido seu pai, mas depois de saber que o seu pai estava bem, ele foi imediatamente para o hospital, onde encontrou Elizabeth medicada e com muita dor. Sem ao menos perguntar como ela se sentia, ele quis saber se,
o Sr. Presley e eu estávamos tendo um caso, se estávamos distraídos um com o outro. Era por isso que ele achava que o acidente havia ocorrido. Na hora, Elizabeth ficou chocada. O Sr. Presley sempre fora um cavalheiro com ela, mas ela percebeu, foi mais uma indicação da sutil desconfiança e insegurança de Elvis. Ele desconfiava de todos ao seu redor, incluindo o seu próprio pai. Pessoal, eu volto com a quarta parte.